Olá, turma, tudo bem com vocês? Gente, como prometido, eu vou gravar essa aula, tá? Visto que a gente teve muitos problemas com a questão da internet durante as nossas aulas remotas. Então, eu decidi gravar essa aula, deixá-la gravada para vocês, para que vocês tenham acesso em outro momento para estar assistindo ela, tá bom? E no final da aula eu vou passar para vocês uma atividadezinha para vocês fazerem, para a gente discutir no próximo encontro, tá bom? Então, a aula, nós vamos falar hoje, né? Hoje é a aula de antropologia, disciplina de antropologia e sociologia aplicada à saúde, e nós vamos falar sobre o processo de socialização, indivíduo, sociedade e cultura. Então, baseado no que eu já vi que vocês tiveram, né? Eu tive acesso à plataforma, e baseado no que eu já vi que foi dado para vocês pela professora Rosa, a gente vai começar falando sobre o processo de socialização, tá bom? Que é um tema extremamente importante dentro da antropologia e também da sociologia. Então, gente, em todos os momentos da nossa vida, diante da nossa formação filogenética e ontogenética, nós somos influenciados pelo meio. Como a gente já sabe, o homem é um ser social, né? Nós vivemos em sociedade, nós nascemos, né, dentro de um meio social, nós já nascemos, por exemplo, o nosso primeiro meio social, o primeiro meio que a gente se encontra, né, quando a gente nasce, é a família. Então, a gente já nasce dentro do meio social, nós somos frutos, né, dessa sociedade, da sociedade em que a gente vive. Então, somos seres individualizados e, ao mesmo tempo, coletivos. Somos influenciados pela sociedade a partir das relações culturais. Gente, nós somos frutos do meio em que a gente vive. Isso também já foi comprovado. Então, se você nasce, cresce em uma sociedade que tem uma determinada cultura, você vai acreditar, você vai absorver aquela cultura e vai viver de acordo com ela. Por exemplo, lá no Oriente, onde eles têm muito costume de adorar animais, né? Então, a cultura deles é essa. Esse é o meio que eles vivem, né? Eles nasceram acreditando naquilo, porque aquilo foi passado de geração em geração. Então, se a gente tivesse nascido naqueles países, a gente também acreditaria nisso. Por quê? Porque nós somos frutos do meio que a gente vive, tá? Então, a gente não, de forma alguma, a gente vai criticar, vai falar alguma coisa em relação à cultura de alguém, porque cultura é passada de geração em geração, como eu falei, e é aquilo que a gente acredita. Então, por isso a gente deve estudar a socialização, os agentes socializadores, a cultura e o conceito de identidade social, que é de fundamental importância para você compreender os problemas sociais que ocorrem atualmente na nossa sociedade, tá? Então, de acordo com o que a gente foi discutindo, a gente precisa estudar esses processos de socialização, visto que não só o processo de socialização, mas esses agentes socializadores e a cultura, uma vez que nós somos fruto disso, tá bom? Então, ó, o indivíduo ser social. Cada indivíduo ao nascer encontra-se num sistema social criado através de gerações já existentes e que é assimilado por meio de inter-relações sociais. Então, como eu falei para vocês, quando a gente já nasce no sistema social, tá? E isso é assimilado por meio de inter-relações sociais. Após o nascer, então a família vai ser o nosso primeiro sistema. Depois da família, o nosso segundo sistema vai ser a escola, e os amiguinhos amiguinhos e professores, né, que essa criança desenvolve ali durante o período de escola, e assim sucessivamente. Depois vem trabalho, né, depois vem faculdade, vem trabalho. Então, o homem sempre vai estar se relacionando, sempre vai estar em sociedade. O homem, desde os primórdios, é considerado um ser de relações sociais que incorpora normas, valores vigentes na família e seus pares na sociedade. Então, desde o princípio, o homem já é considerado, né, já é um ser de relações sociais. Então, a gente percebe isso tanto no homem primitivo, homem das cavernas, né, que é aquela visão criacionista, a visão criacionista não, desculpa, a visão evolucionista e a visão
visão criacionista, né? Que foi aquela visão de que foi criado, o homem foi criado por Deus, né? E ele criou o primeiro Adão e depois ele criou Eva. Por quê? Porque viu que o homem não pode viver só. Então, desde os princípios, né? A gente já percebe que o homem foi criado para viver em sociedade. Tanto na visão evolucionista como na visão. Então, assim, a formação da personalidade do ser humano é decorrente, segundo Savoia, de um processo de socialização no qual devem fatores inatos e adquiridos. Então, o processo de personalidade, a formação da nossa personalidade, ela é interferida, né, por esses dois fatores, o fator inato e adquirido. Interessante é que muita gente fala assim, fulano de tal tem uma personalidade forte, fulano de tal tem uma personalidade fraca. Muitas pessoas falam de personalidade, mas poucas sabem de fato o que significa, o que é uma personalidade. Então, o que são esses fatores inatos e adquiridos? Os fatores inatos são aqueles que a gente herda geneticamente dos nossos familiares, tá? Então, quais são esses fatores? Constituição física, caracteres morfológicos e fisioquímicos. E os fatores adquiridos são aqueles adquiridos que provêm da natureza, do meio social e cultural. Quais são eles? A interação entre as pessoas do mundo, que envolve os hábitos, valores, capacidades, aspirações, ou seja, diz respeito à totalidade daquilo que somos. Então, a personalidade, ela é constituída por aquilo que eu já trouxe, né? A minha genética, né? Que são os fatores que a gente herda, e também os fatores adquiridos, que são aqueles que provém do meio que a gente vive, da cultura, dos hábitos, valores que a gente adquire durante a nossa vida. Eu digo para vocês que os fatores adquiridos, eles ainda intervêm mais, eles têm uma probabilidade maior na formação da personalidade do que os fatores inatos. Tá? Eu vejo muita gente falando assim, uma criança, né? Uma criança muito agitada ou muito comunicativa, e eles falam, puxou pro pai. É a genética todinha do pai, ou a genética todinha da mãe, porque a mãe também é comunicativa, ou a mãe também é muito sorridente, enfim. Mas, na verdade, gente, essa característica é uma característica mais ambiental, né? Então, a criança, ela vive no meio onde as pessoas falam muito, sorriem muito, são carinhosas, são muito de abraçar, e aí ela aprende isso, né? Ela vai absorvendo aquilo, porque ela é criada no meio onde isso é muito comum, tá? Então, isso tem mais a ver com a questão ambiental do que com o fator inato. Então, o homem é um animal que depende de interação para receber afeto, cuidados e até mesmo para se manter vivo. Então, somos animais sociais, pois o fato de ouvir, tocar, sentir, ver o outro fazem parte da nossa natureza social. Então, a diferença entre nós e os animais, né, os animais irracionais, é justamente que a gente tem a interação, essa interação social, a gente recebe afeto, a gente dá afeto, a gente ouve, toca, sente. Então, isso é uma diferença, a nossa diferença para os animais. Então, o ser humano precisa se relacionar com o outro por diversos motivos, gente. O ser humano tem necessidade de se comunicar, de aprender, de ensinar, de dizer que ama, de exigir melhores condições de vida, bem como de melhorar seu ambiente externo, de expressar seus desejos e vontades. Então, nós temos essa necessidade, tá? Uma necessidade, tanto tem pessoas que gostam muito de ficar só, de não se comunicar muito, mas são exceções. A maioria das pessoas sente necessidade de estar junto de outras pessoas, de se comunicar, de aprender, de ensinar. Então, isso é uma regra, né? A exceção é aquele ser humano que não gosta de estar perto de pessoas, ou que não gosta de aprender, de se comunicar, tá bom? Então, nós vivemos em diversos grupos familiares, de vizinhos, de amigos, de trabalho, nos quais interagimos e crescemos. A gente já nasce, a gente vive em grupo o tempo todo, né? Primeiro o grupo da família, depois a gente vai interagindo com vizinhos, com amigos, com pessoas, amigos do trabalho, com amigos de escola, com amigos de faculdade. Então a gente sempre está em grupo, a gente sempre está interagindo. Os mais diversos grupos sociais influenciam na vida do indivíduo, tá? Então cada grupo desse ele vai influenciar de alguma forma. Então, obviamente, eu ando com pessoas que pensam, né, parecido comigo, ou
têm alguma coisa em comum, né? Geralmente os grupos, as pessoas, elas se relacionam, elas se unem por coisas em comuns que elas encontram nos outros, né? Então, por exemplo, se você anda muito se você faz parte de uma igreja, uma denominação cristã, que seja, ou qualquer outra religião, você vai andar com essas pessoas, você vai conhecer, porque você vai conviver com elas e até adquirir hábitos delas, né? Então, você já viu aquela história de quando você convive muito com uma pessoa, você acaba aprendendo e adquirindo os hábitos dela. Isso é convivência, né? É a que a gente absorve com que a gente interage. Então, nós devemos estudar não só o indivíduo enquanto ser social, mas este influenciado por padrões culturais diante da sociedade em que ele vive, pois a cultura fornece regras específicas. Assim, para compreendermos o indivíduo e a sociedade, precisamos entender a cultura a qual pertencemos. Gente, precisamos estudar a cultura, sim, porque ela influencia de forma direta no indivíduo. Então, se a gente quiser entender o indivíduo, a gente precisa entender a cultura, o padrão cultural que ele faz parte, que ele acredita, que está refletindo, que está influenciando a vida dele. Um exemplo, a gente vai tratar, vamos supor, hipertensão arterial, um grupo de pessoas indígenas ou um grupo de pessoas da zona rural. Então, a gente tem que entender como é que aquelas pessoas vivem, o que elas acreditam, qual é a cultura delas, para a gente poder chegar e conversar, até convencê-las, né, a aderirem ao tratamento medicamentoso. Então, eu não posso jamais querer impor uma conduta, sendo que eles acreditam em outra coisa, né? Então, eu não posso empurrar a medicação se eles não têm fé na medicação. A fé deles está no chás, nas coisas naturais. A gente precisa entender o indivíduo, né? Então, o nosso olhar não deve estar centrado apenas no indivíduo. O nosso olhar tem que estar centrado em tudo que envolve o indivíduo, para que a gente entenda qual é a melhor conduta. Por isso, gente, que a disciplina de antropologia e sociologia é extremamente importante para o curso de vocês, porque é um curso de humanas, né? Então, a gente precisa entender o indivíduo e a sociedade para que a gente possa intervir na vida dele, né? E a questão cultural é uma questão extremamente importante. Então, se ele acredita, se a fé dele está no chá, eu não vou conseguir convencer ele de que o medicamento é a melhor opção, tá? A gente vai ter que procurar estratégias de abordagem, né? E tentar, quem sabe, aderir, continuar com o chá e aderir, fazer com que ele, além do chá, também tome o medicamento. Na cultura, o indivíduo, enquanto ser particular e social, desenvolve-se em um contexto multicultural, em que temos regras, padrões, crenças, valores e identidades muito diferenciadas, tá, gente? O indivíduo tanto cria como mantém a sua cultura presente na sociedade. Como é que o indivíduo mantém a cultura na sociedade? Essa cultura ela é passada de geração em geração. Então, a minha avó passa para minha mãe passa para mim, eu vou passando para meus filhos e assim sucessivamente, tá bom? Então, cada sociedade humana tem a sua própria cultura, característica expressa e identidade pelo comportamento do indivíduo. Isso é interessante demais, gente. Que cada pessoa, cada sociedade tem uma cultura, né? Então, a abordagem que eu tenho aqui no Nordeste, caso eu fosse trabalhar lá no Sul, onde a cultura deles é influenciada muito pelos países da Europa, por exemplo, seria totalmente diferente, né? E a mesma coisa se eles viessem para cá. Então, a gente precisa entender o social, o indivíduo enquanto ser social e cultural, tá? Não só centrar o nosso cuidado na doença, tá? A gente precisa entender que esse indivíduo, ele faz parte, ele é um ser social, ele faz parte de uma sociedade e como sociedade ele também é influenciado por uma cultura. Quando vocês entendem isso faz total diferença no olhar, no tratamento daquele indivíduo enquanto um ser holístico, né? Então, o homem é também um animal, mas um animal que difere dos outros por ser cultural. Então, a cultura refere-se ao conjunto de hábitos, regras sociais, intuições, tipos de relacionamento interpessoal de um determinado grupo, aprendidos no contexto das atividades grupais, tá, gente? Então, cultura é esse conjunto de
hábitos, regras sociais, intuições que fazem parte, que criam a identidade de um povo, tá? Então, se eu perguntasse para vocês qual é a cultura do Maranhão, muita gente vai falar a cultura do Maranhão é o bumba-boi, a cultura do Maranhão é... Deixa eu ver o que mais. Que faz parte da nossa cultura. Açaí, né, que é a famosa juçara. Outra coisa que faz parte da nossa cultura, além do que é o mais tradicional mesmo, é a questão do São João. O São João, na verdade, é uma identidade cultural do Nordeste, né, uma festa popular do Nordeste. Então, vocês iriam me relatar vários aspectos da cultura do Maranhão, né? O Guaraná Jesus pode ser considerado, né? Enfim, a nossa fala, a forma como a gente fala, os dialetos, as gírias, tudo isso faz parte, né? Então, a nossa abordagem aqui, né, com uma pessoa que é maranhense, que vive no Maranhão, é diferente de uma pessoa que vive em outro local do Brasil, tá bom? Assim como podemos considerar a cultura como algo isolado, mas como um conjunto integrado de características comportamentais aprendidas. Não podemos, na verdade, não podemos considerar a cultura como algo isolado, tá, gente? Mas um conjunto integrado de características comportamentais e aprendidas. Podemos considerar a cultura como uma herança social que é transmitida por ensinamento a cada nova geração. Como eu falei para vocês, ela é uma herança por quê? Porque ela é transmitida de geração em geração, tá? E para a cultura não morrer, ela precisa ser passada. Portanto, nós devemos conhecer a realidade cultural do indivíduo para compreender suas práticas, seus costumes, suas concepções e as transformações que acontecem na sua vida. Olha que legal, gente, isso aqui. A gente precisa conhecer a realidade cultural da nossa pessoa, do nosso paciente, para que a gente entenda a questão, as práticas dele em relação à saúde. Por exemplo, uma pessoa que come muita farinha porque trabalha na roça, vive no interior, isso é uma prática, né? É um costume. E isso vai influenciar diretamente na saúde dele. Então, eu preciso conhecer a meu paciente, eu preciso conhecer a vida dele, a família dele, a sociedade que ele vive, a cultura, para que eu possa tratar da melhor forma possível. E é essa a nossa realidade sociocultural que o indivíduo se socializa. É nessa realidade sociocultural que o indivíduo se socializa. Sua personalidade, atitudes, opiniões se formam a partir dessa relação sociocultural e que controla e planeja suas próprias atividades. Então, a forma como ele pensa, tá? A forma como ele age, a forma como ele fala, tudo isso está influenciado, né, por sua realidade sociocultural. Diante disso, gente, existem agentes socializadores do processo de socialização. Quais são esses agentes? A família, a escola e os meios de comunicação em massa. Isso segundo Savoia, 89. Então, nós fazemos parte de diversos grupos sociais e é por meio desses grupos que o nosso processo de socialização ocorre. Então, Savoia diz que existem 3 grupos de socializadores, 3 agentes. A família, a escola e os comunicação. Então, a família é o primeiro contato que o ser humano tem ao nascer, primeiramente com a mãe, por meio dos cuidados físicos e afetivos, e paralelamente ela vai se relacionando com o pai, com os irmãos, tá? Que transmitem atitudes, crenças e valores que vão influenciar no desenvolvimento psicossocial dessa criança. Então, o primeiro agente socializador. O segundo agente socializador é a escola, que é no segundo momento, e tem a interferência da escola. Geralmente, nessa fase, o indivíduo já traz consigo referências de comportamentos, de orientação pessoal básica, devido ao contato inicial com a família. Então, quando a criança está para a escola, ela já teve o primeiro agente socializador, que foi a família. Ela já vai com os hábitos, com as crenças, tudo que envolve aquela família. Tá? Então, a escola ela não tem esse papel de moldar, né, na verdade, de educar, nesse sentido de transmitir valores. Tá? Quem faz isso é a família, que é o primeiro agente de socialização. E os meios de comunicação, que são considerados como agente socializador diante das inovações tecnológicas na atualidade histórica. Então, gente, nós vivemos na geração da tecnologia, né? Quem nasce agora já nasce na era tecnológica. Então, a tecnologia já é considerada um meio
de socialização. Por quê? Porque as pessoas obtêm informações através da internet, as pessoas seguem outras pessoas nas redes sociais e através dessas pessoas elas vão absorvendo, né, outros pensamentos, outras culturas, outros hábitos também, tá? Então, o meio de comunicação também é um agente. E aí vem identidade social e consciência de si mesmo. Então, se alguém perguntar para você sobre quem é você, o que você responderia? E se perguntasse sobre a sua identidade, como você a definiria? Já nascemos com a nossa identidade definida, gente, o que vocês acham? Né? Então, a gente não nasce com a identidade definida, a gente constrói a nossa identidade ao longo da nossa vida, tá bom? E essa identidade, ela está em constante mudança mesmo, porque ela é dinâmica. Eu não sou a mesma pessoa que eu era 10 anos atrás, não só em relação de constituição física, né? Mas o meu pensamento, as minhas atitudes, as minhas crenças mudaram totalmente. E isso de acordo com que eu fui amadurecendo, eu fui crescendo, eu fui lendo, eu fui vivendo outras experiências, tá? Então, a nossa identidade vai sendo construída, certo? E mediante isso, eu quero que vocês respondam essa pergunta. Quem é você? Tá? Respondam. E outra coisa, dentro do grupo de vocês, vocês têm formaram 4 grupos da disciplina de avaliação de indivíduos e famílias. Dentro desse grupo que vocês fazem parte hoje, desses grupos de trabalho que vocês estão divididos, eu pergunto para vocês, o que você contribui? De que forma você contribui? Qual é a sua identidade dentro desse grupo? Né? Diante disso, eu quero que vocês criem uma imagem por grupo. Cada grupo vai ter uma imagem que defina vocês, a cada membro do grupo. Vocês podem criar em forma de mosaico, vocês podem criar, não sei, a criatividade fica a critério de vocês. Mas cada um de vocês vai primeiro pensar quem sou eu, de que forma eu contribuo para o meu grupo. E mediante isso, vocês vão criar uma imagem que defina o grupo de vocês. Cada grupo vai apresentar essa imagem e eu quero o nome também, tá? O nome do grupo. Tá? Grupo fulano de tal, ou grupo, sei lá, grupo mesa. Um exemplo. E aí vocês vão apresentar na próxima aula remota, que nós vamos ter sábado que vem. Vocês vão apresentar a cada grupo, a sua imagem vai me explicar por que essa imagem define o grupo de vocês. Tá entendido, gente? Eu vou passar essas informações de forma mais clara no grupo, para o líder de vocês, e ele vai passar para vocês no grupo, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido o trabalhinho, mas qualquer dúvida vocês podem entrar em contato. Então, a identidade social e a consciência de si mesmo, eu já disse para vocês que é algo mutável, ela não permanece em constante transformação, é um processo que se dá desde o nascimento até a morte da pessoa, tá? A identidade é algo que não que não é estático, tá? Na verdade, ela é construída ao longo do tempo. Então, por isso, podemos dizer que a nossa identidade está em constante mudança. Então, lá em 2006, enfatiza que apenas quando formos capazes de encontrar razões históricas da nossa sociedade, do nosso grupo social, que explicam por que agimos hoje da forma como fazemos, é que estaremos desenvolvendo a consciência de nós mesmos. Olha que legal, olha que interessante, gente. Apenas quando a gente for capaz de encontrar as razões históricas, né, na verdade, da nossa sociedade, é que a gente vai entender, e criar a consciência de nós mesmos. Então, hoje, a gente, por exemplo, né, a gente vê, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, é muito comum a gente ver preconceito, racial, a gente vê muito no nosso vocabulário, a gente nem percebe. Algumas palavras, por exemplo, a coisa tá preta, negrinha, são vocabulários que vêm desde a época dos escravos, criado mudo, por exemplo, que é aquele móvel que fica perto da cama, né, criado mudo. Por que o nome é criado mudo? Porque antes os escravos, né, eles ficavam em pé, ao lado da cama do senhor, com água
ou esperando para que ele, se ele tivesse precisado de alguma coisa, ele tivesse ali, né? E aí depois foi criado esse móvel, que eles chamam de criado mudo, para substituir esse escravo que ficava ali perto da cama. Então, isso é histórico, isso é história. Só quando a gente entender a nossa história, como a gente foi colonizado, como tudo aconteceu, é que a gente vai ter consciência até das nossas atitudes e do nosso vocabulário, gente. De quem nós somos, essa é a nossa identidade, tá? Por isso é tão importante estudar antropologia e sociologia nos cursos de humanas. A gente precisa conhecer, né, a nossa cultura, a nossa história, para que a gente tenha consciência. Então, isso nos faz entender que a consciência de si pode alterar a identidade social na medida em que interrogamos os papéis que desempenhamos e suas funções históricas. Essa consciência é reconhecer que sou eu, quem sou eu enquanto indivíduo, enquanto integrante de um grupo social, a partir das relações do meu ser social. Então, eu sou uma pessoa enquanto indivíduo e eu sou uma pessoa enquanto integrante de um grupo. Quem sou eu enquanto pessoa e quem sou eu enquanto pertencente ao grupo social, tá bom? Isso é uma pergunta que a gente precisa fazer. E MES 2000 reafirma isso, quando diz que o autoconceito que o indivíduo adquire de si mesmo decorre das experiências sociais vivenciadas, que influenciam no papel que ele desempenha no julgamento sobre si e sobre outras pessoas, e a diversidades culturais. Então, o autoconceito e o conceito que eu tenho sobre as pessoas, sobre as diversidades culturais, elas são decorrentes de experiências que eu tive, tá? Às vezes a gente vê uma pessoa extremamente preconceituosa, uma pessoa que tem um discurso de ódio, uma pessoa que não compreende, não se coloca no lugar do outro, e quando a gente vai estudar, se a gente for estudar aquela pessoa, entender a raiz daquilo, a gente vai encontrar, tá bom? Talvez ele venha de uma família que não teve de muito preconceito, uma família privilegiada, tá? Uma família que teve privilégios de todas as formas e que desde pequeno fala, né, essas coisas em casa, tem esse discurso de ódio, e ela vai aprendendo aquilo, vai absorvendo aquilo ao longo da vida e se torna uma pessoa assim também. Então, nesse sentido, percebemos que a construção da nossa identidade se dá por meio das relações sociais e dos papéis que desenvolvemos. Então, nós precisamos ter uma identidade social e ela é criada através dessas relações que a gente tem